Pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, independente do momento que vocês estarem vendo esse vídeo. Estamos chegando aqui à sexta-feira, 7 horas da manhã, para a gravação deste vídeo, em busca de mais uma mitada na rodada 28. Antes disso, pessoal, vou fazer um breve fechamento de como foi a nossa rodada 27, tá? A gente fez uma pontuação então de 111,67 pontos, onde a média dos cartoleiros ficou em 56,65 pontos, praticamente 55 pontos acima da média dos cartoleiros. Diz aí, pessoal, diz aí nos comentários como é que foi a sua pontuação, como é que você está no campeonato. Lembro que o nosso time das últimas 5 rodadas, em 4 delas ficou acima dos 100 pontos, então isso é muito bom, principalmente uma arrancada nessa reta final do campeonato. E diz aí como está o seu time aí na temporada. Sem mais delongas, pessoal, tivemos uma valorização legal também. Isso porque a gente teve principalmente a pontuação aí do nosso capitão, né, pessoal? Uma das primeiras vezes que a gente não botou o atacante como capitão, botou o meio-campista, e o meio-campista foi lá e imitou. Lembro, pessoal, que além dessa pontuação, a gente tinha nosso reserva imediato, o Ângel Romero, tá? Ele fez, se eu não me engano, 22 pontos, mas também ele era reserva do Yuri Alberto, né? Não jogou mal, fez os seus 8 pontos, mas poderia ter sido ainda maior essa nossa mitada. Mas vamos lá, vamos em busca da mais uma mitada nessa rodada 28. Primeiramente já vamos vender todo mundo aqui. E vamos começar então pelo goleiro. Pessoal, para essa rodada aqui eu acho bem interessante o Everton. Ele é o melhor goleiro do campeonato, tá? O melhor goleiro por média no decorrer aí das 26 rodadas, tá? Das 27 rodadas, aliás, 26 que ele jogou, tá? É um goleiro que visa o SG. Ele já vem de 4 jogos fazendo SG consecutivos, tá? O Palmeiras vai enfrentar um Atlético Mineiro que está classificado tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Jogou quarta-feira, vai ter jogo final de semana e depois tem jogo durante a semana novamente daí pela Copa. Então tem grande probabilidade do Atlético Mineiro vir tá poupando seus jogadores. Pessoal, uma vantagem, a gente vai ter a escalação no Atlético Mineiro e Palmeiras antes do fechamento da rodada. Então pode ser muito interessante a gente ficar de olho, porque o Everton, sem dúvida, é uma opção muito boa. Pessoal, Cássio, uma opção legal. A estreia do Fernando Diniz pelo Cruzeiro. Temos o Fábio, uma excelente opção. Temos quem mais? John, uma baita opção aqui contra o Grêmio. João Ricardo, tá? Ele vem desvalorizado, tá? Mas é um dos principais mandantes do campeonato, tá? São 12 jogos de invencibilidade do Fortaleza como mandante, então os números sem dúvidas refletem, principalmente que vai jogar contra o vice-lanterna do campeonato, tá? Deixa eu ver se temos mais alguma opção. Temos Rocher também como uma boa opção, tá? Por momento, pessoal, eu vou estar fechando aqui com o Everton. Chegamos aos zagueiros, pessoal. Boas opções aqui. Thiago Silva, tá? Pelo confronto favorável, agora eliminado então da Copa Libertadores, né? Contra o Lanterna no campeonato. A situação do Fluminense é delicada, tá? Já apresenta um futebol muito melhor do que apresentou anteriormente. E sem dúvidas eu acredito que é um time que vai se salvar esse ano. E para ele se salvar, aqui é jogo de 6 pontos, tá? Não que o Atlético possa sair da lanterna, acho difícil, tá? Mas pelo que eu digo, para ele fazer pontuação, né? Então eu acho que o Thiago Silva é uma super opção, uma opção válida tanto defensiva quanto ofensivamente, tá? Passamos aqui aos jogadores do Palmeiras, tanto um quanto o outro são duas excelentes opções, tá? Os dois vêm vindo limitados nos últimos 3 jogos seguraram o SG, tá? 5 vitórias consecutivas, Palmeiras jogando só esse campeonato, é um dos principais times do Brasil, foco total, então acredito sim que um deles tem que ter no time. Por uma questão aqui, a gente vai com o Gustavo Gomes pela participação ofensiva dele, tá, pessoal? Mas, mais opções aqui. Tava procurando, a gente tinha o Bastos confirmado, mas acredito que ele virou dúvida, tá?
De qualquer sorte, zagueiros do Botafogo, independente de quem jogar, tá? A gente vai ter também a escalação ainda, porque o jogo é no sábado, ainda antes do fechamento da rodada. Mas aqui está, Bastos, boa opção aqui contra o Grêmio, tá? E temos também outra opção legal. Igor Gomes do Internacional. Estava procurando por ele. Chegamos então aos laterais, pessoal. Opções legais e opções válidas. O William, a média dele como mandante é um jogador super diferenciado. Em alguns momentos ele teve a bola parada, tá? Então eu acredito que nessa reconstrução, nesse retorno do Cruzeiro, ele pode ser sim uma excelente opção. Vamos com ele, principalmente tendo em vista a constância dele, tá, pessoal? 7, 6, 11, 9, 8 pontos. Jogador que não depende exclusivamente do SG, mas se vir a fazer o SG, ele vai imitar. Então é válido sim ter ele no time. Pessoal, Marcos Rocha, uma boa opção. Alexandro, uma opção legal. Bernabé, pessoal, o Inter nos últimos 5 jogos ganhou 4 partidas e tudo isso se dá pelo trabalho do Roger e inclusive com a inclusão do Bernabé no time titular. No último jogo a gente teve essa semana do Internacional, um jogo atrasado, onde ele deu assistência contra o Bragantino, então mais uma rodada que ele teria imitado, e se contar os últimos 5 jogos, 7.60, 12.50, 9.9, 9.4, 7.4. Excelente jogador, pessoal. A fase do Inter reflete muito a grande atuação do Bernabé. Isso é fato. Claro, tem mais jogadores, a gente já vai falar deles aqui. Flamengo, eliminado da Copa Libertadores, precisando fazer um bom futebol para retornar a ganhar no Brasileirão. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que foi eliminado ontem, na quinta-feira, contra o Racing, tá? Tomou 3 gols, depois alinhou, mas demorou para alinhar, né, pessoal? Média do Arrascaeta como mandante de 9.50 pontos, baita jogador, pessoal. Temos o Arias também como uma excelente opção, e eu acredito que se vir vitória aqui do Flusão, tá? Vai ter participação do Arias, inclusive vamos com ele em time, tá? Eu acho que é válido a gente ter uma opção do Flamengo, Arrascaeta ou De La Cruz, tá? Mas, vamos lá, tem outros bons jogadores. Internacional aqui, Alan Patrick. Assim como eu falei do Bernabé, eu tenho que falar dele, tá? Nas últimas 2 rodadas aqui, 12 e 11 pontos. Tá bem valorizado, pode desvalorizar, mas não é problema. O problema é a gente não ter ele no time e ele limitar mais uma vez, tá? Então vamos com o Alan Patrick no time. Pessoal, quando eu tava estudando o time aqui para passar para vocês, o Veiga tava como titular, tá? Agora atualizou e quem entrou foi o Felipe Anderson. Então vamos ficar de olho entre esses dois jogadores para ver quem realmente vai ao jogo. O jogo acontece no sábado, às 18h30, então a gente vai ter a escalação antes do fechamento da rodada. Vamos ficar de olho, pessoal. Eu acredito que sim, é válido ter uma opção do Palmeiras, principalmente se o Atlético Mineiro vir com o time reserva, tá? Matheus Pereira, uma opção legal. E Pochettino, uma opção legal. Aqui, por enquanto, pessoal, eu vou dar uma ousada, tá? A média dele como mandante é bem constante, é de 6.18 pontos. Então eu fiquei entre Pochettino, tá? E fiquei entre Arrascaeta, tá? Por um momento eu vou com o Pochettino. Mas, se vir notícias, se vir qualquer atualização aqui, a gente pode reconsiderar, tá? Chegamos aos atacantes, pessoal. Na última rodada a gente acertou, a gente botou 3 atacantes, os 3 pontuaram, os 3 fizeram gols, tá? Participaram de gols, aliás, tá? Nós vamos trazer boas opções. O Hulk aqui, pessoal, o site Joga 10 Bet, ele diz que o Hulk não irá jogar, tá? Mas vamos ficar de olho, pessoal, vamos ficar de olho aí, porque o mercado fecha amanhã, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Pessoal, Borré, como eu falei de Bernabé, Alan Patrick, Borré,
Pessoal, são jogadores que estão fazendo a diferença, que estão levando esse time do Inter. Então a gente vai ter que ter ele escalado principalmente pelo fato dele jogar contra o Vitória. Vitória que é um dos candidatos aí ao rebaixamento e o Inter, pessoal, um candidato aí para, não digo a título, mas para estar brigando por uma vaga direta da Libertadores, tá? Pessoal, o time do Grêmio, ele é muito... ele faz gols, tá? Mas ele sofre muito no setor defensivo. O setor defensivo é muito frágil. As laterais são pesadas, não marcam jogadores rápidos. Os zagueiros são lerdos, tá? Então eu vejo o Botafogo fazendo gols no Grêmio, tá? Então eu tenho que trazer alguma opção aqui. Tem o Luiz Henrique. Cadê o Igor? Igor Jesus, tá? E também a gente tem que ficar de olho. Ah, tá. Ah, e tá. E tem uma opção que eu esqueci de meio campo, tá? Agora eu tava lembrando aqui, não lembrava se ele tava de meio campo ou se ele tava de ponta, tá? Mas aqui, só vou trazer para mostrar ele, pessoal, o Almada, tá? Uma excelente opção durante a Libertadores contra o São Paulo na quarta-feira, pessoal. Ele fez um jogo em alto nível, bateu um pênalti frio, um baita jogador, pessoal, campeão do mundo com a Argentina, tá? Principalmente contra o setor defensivo do Grêmio, eu acho que é uma excelente opção, tá? Agora complicou, hein? Estamos entre Pochettino, Arrascaeta e Almada. Por enquanto, o Pochettino ainda leva, tá? Mas vamos lá. Falei do Luiz Henrique ou do Igor Jesus, tá? Eu vou com o Luiz Henrique aqui, pessoal, principalmente pela velocidade dele, tá? Outra boa, claro, quem quiser dobrar, pessoal, é válido. Assim como quem quiser botar o Wesley, pessoal, eu acho que é válido, tá? É jogo pro Inter fazer gols, é jogo pro Inter fazer 3 pontos, tá? E o Inter, sabendo o que ele quer no campeonato, eu acho que é jogo para ganhar, tá? De momento aqui, eu vou com o Wesley no time, eu vou dobrar o Internacional. Mas de qualquer sorte, eu vou trazer mais opções aqui para vocês. Flaco Lopes, uma opção legal. Everaldo do Bahia, uma opção legal. Igor Jesus eu já falei que é uma excelente opção. E são esses os jogadores então que vão a campo em nosso time. Vamos fechar aqui com o treinador. Uma opção legal aqui é o Abel Ferreira, baita opção para essa rodada. Outra opção legal é o Voivoda, tá? Boa opção aqui, eu acredito que vai retornar a ganhar, tá? E também não podemos deixar de falar dele, inclusive está até desvalorizado pelo trabalho que está fazendo, hein? É o Roger Machado. Pessoal, eu aqui com o momento eu vou com o Roger Machado. A gente vê que a gente está exposto aqui com 2 jogadores do Palmeiras, 5 jogadores e treinador do Internacional, tá? 2 jogadores de Fluminense, um de Cruzeiro, um de Fortaleza e um de Botafogo. Nosso time está bem mistificado, tá? Tem algumas opções que a gente vai ficar de olho até o último momento aqui, tá? Principalmente no meio campo e no ataque, tá? O nosso setor defensivo, eu acredito que a gente já está fechado com esse setor aqui, mas fiquem de olho, pessoal. A gente vai ficar de olho em notícias. Ah, importante, faixa de capitão, a gente falou tão bem dele, não tem como não ser ele o capitão. Pessoal, fiquem de olho nas notícias, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações. Antes do fechamento da rodada, a gente vai fixar no comentário o nosso time final, tá? E se tiver muitas mudanças, muitas alterações, a gente vai trazer uma atualização aqui do nosso time que vai a campo, tá? Que seja uma excelente rodada, pessoal, que venha uma nova mitada, que a gente consiga se manter aí nessa sequência acima de 100 pontos.